Olá pessoal, dando continuidade na nossa aula sobre balanço hídrico, hoje a gente vai focar no cálculo do balanço hídrico de irrigação. Bom, qual que é o princípio? Por que a gente fala de balanço hídrico de irrigação? O balanço hídrico de irrigação ele vai auxiliar a gente ter um ponto de máxima eficiência do sistema de irrigação pensando em produtividade. Aqui a gente tem um exemplo do que acontece com o crescimento ou desenvolvimento de uma planta em função da lâmina de irrigação. Quando não tem irrigação, o rendimento dessa planta é mínimo, dependendo das condições de disponibilidade hídrica da região. E aí a gente tem uma perda de produtividade aqui por déficit hídrico. Conforme a gente vai aumentando a lâmina de irrigação, a gente vai aumentando o rendimento dessa cultura porque a gente reduz as perdas por déficit hídrico ou por deficiência hídrica dessa planta, até chegar nesse ponto máximo aqui, o ponto de máximo rendimento, que é definido pela lâmina ótima de irrigação. Então a gente precisa definir esse ponto exato para que nem falte água para a planta, nem tenha um excedente hídrico, um excesso de água para a planta. Esse excesso ele vai aumentar a lixiviação de nutrientes, vai aumentar a erosão do solo, o solo vai ficar encharcado, vai ter menor oxigênio para as raízes da planta desenvolver, vai aumentar a ocorrência de doenças, principalmente doenças fúngicas. Então essa definição desse ponto ótimo aqui vai auxiliar a aumentar a eficiência do uso da água e da produtividade das plantas que a gente está avaliando ou está fazendo esse manejo de irrigação. Para isso, ele é uma metodologia muito mais simples do que o método Store to Rate Matter, e é isso que a gente usa alguns princípios similares. O primeiro deles é a capacidade de água disponível no solo. Então lembra lá que a gente definiu o ponto de saturação, a água drenada, chega na capacidade de campo que é o máximo que o solo consegue reter. Aqui no ponto de murcha permanente a planta já morre, não consegue mais desenvolver, mas conforme vai reduzindo essa quantidade de água no solo, vai reduzindo a transpiração da planta. O manejo de irrigação, a gente precisa manter o conteúdo de água no solo dentro dessa faixa aqui, representada pela água facilmente disponível. É uma parte da CARD, que é a diferença entre a capacidade de campo e ponto de murcha, que a planta consegue utilizar, ela vai utilizar essa água aqui sem entrar em estresse hídrico, sem limitar a produtividade dela. Então a gente vai colocar lá o solo na capacidade de campo, a planta vai utilizar a água. Quando chegar nesse ponto aqui, a gente precisa repetir a irrigação. Então vai fazer esse ciclo para manter o conteúdo de água no solo dentro dessa faixa. Então eu não posso deixar cair abaixo disso, porque a planta vai entrar em estresse hídrico. E não posso colocar muita água também, senão vai ficar acima aqui da capacidade de campo, vai prejudicar o desenvolvimento da cultura. Então a água facilmente disponível é definida como uma fração aqui da CAD, da capacidade de água disponível total no solo para a planta. E essa fração P, então eu vou chegar aqui na água facilmente disponível, vou multiplicar a CAD pelo fator P. Esse fator P depende de duas coisas. Primeiro é a própria cultura, então dependendo da sensibilidade que a cultura tem a essa condição, eu vou estar acompanhando isso. E outro ponto é a própria evapotranspiração dela aqui, a demanda hídrica total que essa planta tem para aquele determinado dia para a gente fazer esse ajuste. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui cebola, pimentão, batata, estão no grupo 1. Então, se a demanda for baixa, aqui de 2 milímetros por dia, a planta precisa, a água facilmente disponível é 50% da CARD. Se a demanda ficar muito alta, vai reduzindo aqui até chegar a 18% da CARD. Se eu pegar outras plantas, aqui por exemplo citros, que a gente vai fazer o exemplo de manejo de irrigação, eu estou no grupo 3. Numa baixa demanda, a planta aqui utiliza até 80% da CARD sem entrar em estresse hídrico. Uma demanda aqui de 5, 6 gira em torno de 50% essa quantidade de água que a planta consegue utilizar sem entrar em déficit hídrico. Então a gente define isso para a cultura, para a demanda média da região, e eu consigo achar aqui a água facilmente disponível, que é aquela parte da CAD, da capacidade de água disponível no solo, que a planta vai utilizar sem entrar em estresse hídrico. Então a gente vai trabalhar com essa faixa, mantendo a cultura sempre nessa condição. E aí a gente tem as nossas etapas aqui de cálculo. É bem mais simples, pode ver aqui que
Primeira etapa, a gente vai definir a água facilmente disponível, a gente vai determinar a ETC, a evapotranspiração potencial de cultura, usando a evapotranspiração de referência multiplicada pelo coeficiente de cultivo. A gente vai ter a medida de chuva da região, vai fazer o cálculo aqui para determinar a água facilmente disponível final do período, que vai ser a inicial do próximo, até chegar no ponto que eu preciso fazer a irrigação. E aqui tem um ponto importante quanto à irrigação. A gente pode utilizar duas formas de manejo. Uma em que eu tenho a taxa variável, então eu vou aplicar aquela quantidade já para repor a água no solo até a capacidade de campo. E a outra com a taxa constante, eu sempre vou aplicar a mesma quantidade. Então eu tenho uma taxa fixa de aplicação, tá certo? Bom, aqui a gente pode fazer um exemplo desse balanço hídrico de irrigação, em que aqui a gente tem um período de 15 dias com a evapotranspiração de referência calculada pelo método de Peyman-Monteith para essa região. Aqui eu coloquei os KCs, o coeficiente de cultivo dos citros, está fazendo a simulação para citros, e aqui os valores de chuva registrado nesse período. Bom, lembrando lá da aula de evapotranspiração, para a gente calcular a evapotranspiração de potencial da cultura, eu tenho aqui ET0 e tenho KC, só multiplicar um pelo outro, eu vou chegar aqui no valor de evapotranspiração potencial da cultura nessa região. E aqui a gente pode extrair a média dessa condição, para saber qual que é a demanda média da cultura. Então aqui eu tenho 2,9 milímetros como valor médio. Aqui nessa lateral a gente tem as etapas que podem ser seguidas para fazer esse balanço de irrigação. O primeiro deles é determinar a água facilmente disponível, aquela fração que a planta utiliza sem entrar em estresse hídrico. Eu vou precisar da CAD, a gente determinou para esse solo uma CAD de 60 milímetros e vou multiplicar pelo fator P seguindo essa tabela aqui. Como exemplo é para a cultura dos citros, então eu tenho aqui cultura 3 e aqui evapotranspiração potencial de cultura. Nessas condições médias, a gente tem aqui em torno de 3 milímetros. Então, vem aqui citros, busca aqui evapotranspiração de referência de 3 milímetros. Eu tenho o valor do fator P aqui de 0,7. Então, defini aqui cultura, com a evapotranspiração dela, potencial dessa cultura. O valor P é de 70%, 0,7. Então, vou ter aqui minha CAD 60 vezes 0,7. A água facilmente disponível nesse solo é de 42 milímetros. E eu vou incluir ela aqui na água facilmente disponível final do primeiro período, período 0, aqui eu tenho 42 milímetros. Isso significa que o solo está na capacidade de campo, então eu não preciso fazer a irrigação, certo? Bom, a própria coluna já traz aqui o passo a passo, já traz aqui a forma que eu preciso seguir, que é irrigação do dia anterior, mais a chuva desse dia, menos a evapotranspiração potencial da cultura. Então, nesse dia aqui, no dia 1, eu vou somar a irrigação anterior, que era 0, não tive irrigação, mais a chuva desse período, menos a evapotranspiração potencial da cultura. Então, nesse dia, teve uma falta aí de 2,4 milímetros, tá? nesse momento aqui. Bom, próxima coluna é água facilmente disponível inicial. Sempre a inicial é igual ao valor final do período anterior. Então, vou repetir essa célula aqui acima. Então, a inicial de hoje é a final de ontem, certo? E aí a gente precisa fazer o cálculo aqui da água facilmente disponível final nessa condição. Eu vou ter aqui a água facilmente disponível inicial desse dia, mais o que a gente fez nessa equação aqui. Então, eu vou pegar esse valor mais esse outro valor aqui. Então, a água facilmente disponível final nesse primeiro dia foi de 39,6 milímetros, certo? E aqui eu tomo uma decisão se eu vou fazer irrigação ou não. Então, a gente pode fazer irrigação por taxa variável ou por taxa fixa. Bom, nessa condição, o que significa que com 42 milímetros a planta está na capacidade de campo, o solo está com a água na capacidade de campo.
Se ele caiu para 39, essa água aqui, esses 39 milímetros que estão no solo, é o que a planta consegue utilizar sem entrar em estresse hídrico. Então eu tenho 39 aqui. Eu tive nesse dia a demanda de 2 milímetros. Então eu tenho bastante água ainda no solo, uma água facilmente disponível para a planta utilizar antes dela entrar em estresse hídrico. Então eu não faço a irrigação nesse determinado dia, certo? Bom, vamos para o próximo dia. Vou repetir a fórmula, certo? Então, irrigação do dia 1, a gente não fez, mais a chuva desse dia, menos a evapotranspiração que teve nesse determinado dia. Aqui o valor foi de 7,3 positivo, ou seja, precisou de 2,7, choveu 10, sobrou 7,3. A água facilmente disponível inicial é a mesma do período anterior final, os 39, e aqui eu vou usar essa fórmula, água facilmente disponível inicial, mais esse resultado, certo? O que vai acontecer aqui? Mesmo esquema que a gente tinha lá no balanço hídrico climatológico. Como isso é capacidade de campo, o solo nunca pode ter um armazenamento maior que capacidade de campo. Essa água vai ser drenada, eu vou perder esses 4,9 milímetros que está acima dos 42. Então eu preciso trazer novamente essa água facilmente disponível final para 42 milímetros. Isso significa que o meu solo está na capacidade de campo e a planta não entrou em estresse hídrico. Então eu não preciso fazer a minha irrigação. Próximo dia, dia 3. Vou repetir aqui o mesmo processo. Fazer a equaçãozinha aqui. Vou trazer o 42 para esse momento. Vou somar o 42 mais... Posso trazer a fórmula anterior aqui, ó. 42 mais 2,4, eu tenho uma reserva de 39,6 milímetros no solo. E aí eu não preciso fazer a irrigação, certo? Repito o processo para o próximo dia. Vou chegar aqui no final desse dia com 37 milímetros. Também não preciso fazer a irrigação nesse momento. Vou repetir aqui o mesmo processo. Vou chegar no final aqui com 34 milímetros. Novamente eu não preciso fazer essa irrigação, certo? Repito o processo aqui. Nesse dia teve 5 milímetros de chuva. Então eu tive aqui 2 positivo. Vou pegar a água facilmente disponível inicial de hoje, é a final do dia anterior. Vou somar os dois aqui, 34 mais 2 vai para 36. Veja que eu não preciso fazer nada agora, porque o valor não ultrapassou os 42. Novamente eu não preciso fazer a irrigação. Então a gente pode ir indo aqui, dia por dia. Como aqui não tem chuva, eu posso ir repetindo esse processo. Chegou em 33, muita água no solo, não precisa irrigar. Repito o processo. Reduziu para 30 milímetros, não precisa irrigar. Veja, conforme não vai chovendo, vai faltando água, vai reduzindo o armazenamento, certo? Vou tirar esse 18 aqui para a gente ficar um período sem chuva. Vamos repetir o processo. Ainda tem 26 milímetros de água disponível no solo. Aqui eu posso arrastar os 3, vai caindo para 24, 21, 17, 12, 7,9 lá no último dia. Então aqui ainda tenho água disponível no solo. A partir desse momento, a gente pode até repetir alguns dias aqui, para a gente fazer o manejo de irrigação. Aqui é 16, vamos até o dia 20. Vou repetir aqui os valores do último dia. O que vai acontecer nesse caso?
Veja que aqui no final do 15º dia eu tinha 7,9 milímetros ainda de água facilmente disponível armazenada no solo. A partir desse momento eu preciso tomar cuidado para não colocar a planta em estresse hídrico. Então, por exemplo, aqui ó, ela está precisando de 4,9 por dia. Eu ainda tenho reserva para mais um dia. Então, eu poderia vir aqui, repetir esse processo. Vou ter aqui no final do 16º dia 3 milímetros ainda de água disponível. A partir desse momento, olha o que está acontecendo. Estou com minha reserva de água facilmente disponível já bastante baixa. Então, se eu não irrigar hoje, não vai ter água disponível para a planta passar o próximo dia sem entrar em estresse hídrico. Então, aqui eu posso fazer duas formas. A gente pode fazer uma aplicação de uma taxa fixa, que aí depende do sistema de irrigação. Por exemplo, um sistema de irrigação que coloque 10 milímetros por dia. Então, ele foi lá, no final desse dia, coloquei 10 milímetros, calculo aqui o meu balanço positivo de 5,1, tenho aqui a água facilmente disponível inicial desse dia de 3 milímetros, ao final dela vou ter 8 milímetros. Então, veja que a gente está ainda muito próximo aqui do valor mínimo de água no solo. Então, eu posso vir aqui e repetir essa irrigação novamente, e aí eu vejo o que acontece no próximo dia. Vejo que já teve a mesma sobra de água, tinha 8, supriu a demanda da cultura e elevou a água disponível final aqui desse dia para 13 milímetros. Bom, já tenho uma reserva boa, não preciso repetir a irrigação. Então venho novamente, faltou 4,9, tem a final que é 13, no final desse dia eu estaria aqui com 8 milímetros ainda de água disponível no solo, a água facilmente disponível. Aí eu posso optar ou não por fazer o manejo da irrigação. Vamos supor que o ciclo acabe aqui nesse 20º dia. Se eu não fizer a irrigação, no próximo dia eu repito aqui os processos. No final do 20º dia eu vou ter 3,6. Se o ciclo continua, eu posso fazer uma irrigação aqui, mas se ele finaliza, eu não faço a irrigação. Então, esse é um exemplo usando o manejo de irrigação com taxa constante, que eu aplico sempre a mesma quantidade. Uma outra opção seria, vou deletar aqui, utilizar a água, a aplicação com taxa variável. Então, existe alguns sistemas de irrigação que eu posso aplicar um volume maior de água. Então, meu solo está lá abaixo da capacidade de campo, o máximo que ele consegue armazenar é 42 milímetros. Então, eu vou vir aqui nesse dia e fazer a aplicação do máximo menos o que eu já tenho no solo. Então, se o máximo que eu posso reter no solo é de 42 milímetros e eu tenho 3, a irrigação máxima vai ser de 38,9 milímetros que são aplicados nesse dia. E aí eu venho aqui e repito o processo, vejo que sobrou 34, iniciei o dia com 3, mas ao final desse dia elevou o conteúdo da água facilmente disponível de 3 para 37 milímetros. E aí eu não preciso fazer a irrigação, e muito provável que se eu tiver conclusão de ciclo aqui nesse período, eu também não vou precisar fazer o manejo de irrigação, certo? Então veja que no modelo anterior a gente aplicou 20 milímetros, e nesse outro modelo a gente aplicou 38 milímetros. Então a gente sempre precisa analisar isso em relação ao sistema de irrigação que eu uso para verificar qual que é o melhor para a minha cultura, qual que é o melhor para o meu tipo de produção, certo? Então aqui eu tenho o monitoramento da água no solo, definindo os momentos que eu vou iniciar a entrada de manejo de irrigação. Agora vem numa outra situação que eu posso vir aqui, estou com uma outra cultura mais sensível, e eu posso mudar aqui, em vez de trabalhar com água facilmente disponível usando 70%, é uma região que demanda mais evapotranspiração, então eu posso trabalhar com 50% de água facilmente disponível. Então eu venho aqui, altero para 0,5, vou ter uma água facilmente disponível de 30 milímetros. E aí o sistema vai alterar o manejo de irrigação. E eu preciso estar, veja que ultrapassou os 30.
Vou estar monitorando essas condições aqui para definir o momento de entrada de irrigação. Então veja que aqui, ó, por ter uma reserva menor, aqui eu não vou precisar aplicar porque está muito próximo à camada de campo, mas aqui já começa a entrar num cenário que eu preciso fazer uma aplicação, por exemplo, aqui nesse dia, para fazer manutenção do conteúdo de água no solo. Então esse manejo possibilita isso, a partir da cultura que eu estou utilizando, a partir das condições ambientais de demanda hídrica e do sistema de irrigação que eu utilizo, eu defino quando e quanto irrigar para aumentar a eficiência do sistema produtivo. Certo? Bom, o que a gente tinha para trabalhar no balanço hídrico de irrigação era isso, então a gente fica à disposição para qualquer questionamento. Essa também é a nossa última aula prevista no semestre, e aí qualquer dúvida adicional a gente está sempre à disposição. Gostaria de lembrar que eu tenho 2 disciplinas, uma núcleo livre chama Mudanças Climáticas, que é bastante interessante, bem ampla, onde a gente explora esses conceitos de clima, e como as nossas atividades impactam as mudanças climáticas, e uma outra disciplina que é núcleo livre, que é optativa, que é ofertada na agronomia, que chama Clima e Cultivos dos Cerrados. Ela está como tópicos especiais em engenharia de biosistemas, Clima e Cultivos dos Cerrados, que a gente pega esses conceitos de climatologia e agrometeorologia e aplica em cultivos agrícolas. Então é bastante aplicado também para a área de florestal. Se tiver interesse, ela é ofertada, ambas são ofertadas todos os semestres, certo? Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição.